Fala pessoal, tudo bem? Mais um Prime Talk para vocês. A convidada de hoje é uma daquelas que são skin the game, né? Vivem aí dentro do jogo de fato, coloca a pele em risco e é com gente assim que eu gosto de conversar porque tem experiências práticas. Mas antes dela se apresentar, eu quero te convidar para se inscrever no canal. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like e, por que não, compartilhar com alguém que possa ser impactado ou ajudado de alguma forma com as informações que nós vamos passar para vocês aqui hoje, tá certo? Lucélia, se apresenta aí para o pessoal. Boa noite, Tiago. Boa noite, gente. Todos vocês que estão nos assistindo. Então, eu sou Lucélia Menezes, sou advogada e perita grafotécnica, perita judicial e assistente técnica. E estou aqui, ó, doida para a gente conversar sobre vários temas que realmente são, assim, no meu coração, que estão no meu coração. Eu atuo há 14 anos na advocacia. Sou pós-graduada em Direito Público, Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e pós-graduanda em Direito Digital e Perícia Digital e Documentoscopia Avançada. E estou aqui para a gente ter esse bate-papo. Também já fui procuradora do município, pedi exoneração de um cargo público para me dedicar realmente ao que eu mais amo, que é a perícia, né? E estou aqui, assim, com o coração aberto para a gente conversar muito e trocar muitas experiências hoje, Tiago. Show de bola. Pessoal, a Lucélia é um caso à parte, assim, porque hoje, atualmente, a maioria dos peritos eu tenho percebido que essa nova leva de pessoas que têm conhecido a área pericial e têm gostado da área pericial, são poucos os que já são da área jurídica, né, de alguma forma. Então, a Lucélia, além de ser advogada, ela estava num cargo público lá com toda a sua estabilidade, né? Que no meu ponto de vista não existe estabilidade. Se você está buscando isso na sua vida, eu acho, minha opinião, que você está no caminho errado, porque a pandemia nos mostrou aí que até os concursados correram riscos, né? Então, a verdadeira estabilidade é você estar se atualizando e buscando conhecimento. E a presença da Lucélia aqui hoje é muito por conta disso. Ela abriu mão de uma segurança que ela tinha conquistado ali, que muitas pessoas lutam para conquistar, para investir no sonho dela, para trabalhar com perícia. E essa é uma prova que vale a pena e que tem um mar de oportunidades aí para ser explorado. Só que não são tudo rosas, né? A gente precisa passar uma consciência para as pessoas que a perícia é um trabalho muito sério. Você muitas vezes vai decidir o futuro de uma pessoa, né, com o que você vai colocar no seu laudo, no seu parecer técnico. Principalmente se você conquistar um certo nome no mercado, a sua palavra vai valer mais do que o normal, né? Se você já tiver uma reputação respeitada no Poder Judiciário, a sua palavra vai ter um peso muito forte e os juízes vão se apoiar nesse peso para decidir as suas causas. Então, vez ou outra, eu vejo as pessoas encarando como trabalhar com perícia, simplesmente produzir um documento no Word e faturar ali os seus honorários, né? E apesar de gostar muito da escrita, eu vejo que esse é um defeito que algumas pessoas deixam de lado, acham que é só um detalhe. E esse é o assunto principal nosso aqui, né, Lucélia? A gente quer falar um pouquinho de como melhorar essa redação técnica, o que que você pode fazer para buscar a excelência aí. E eu falo para vocês que, diferente do que algumas pessoas pensam, não é dom, tá? Isso aqui é treino e muita dedicação e você atinge a excelência. Eu queria que você falasse um pouquinho, Lucélia, como que é a sua percepção, já que você tem essa vivência aí de mais de 10 anos dentro do judiciário, como que é a sua percepção dos dois lados do balcão, né? Estando como uma agente pública, estando também como advogada e agora como perita. Como é que você tem visto aí, ao longo da sua carreira, a escrita, a redação técnica dos profissionais? Tiago, uma coisa que eu vejo, né, como é importante a gente ter a base e a gente entender que realmente não é questão de dom.
mas sim de dedicação. A escrita, ela determina um universo, né? Porque ali com a escrita, por exemplo, um juiz pode ah, conceder ou não a causa de um requerente. E a gente percebe que o judiciário ele prima muito por isso, né? Ele prima por uma excelência no falar, no escrever, né? No transmitir o que se quer, de uma forma muito objetiva. E os advogados tentam o tempo todo, né, descaracterizar isso com embargo de declaração, ou seja, dizendo ali que o juiz às vezes foi omisso, contraditório, mas as sentenças geralmente primam ali as decisões pela imparcialidade e pela formalidade e pela tentativa de não haver dubiedade no que se fala, no que se escreve, no que se entende. Então, isso é muito importante, né? E como advogada pública, eu também pude perceber muito isso, né? Você tem que elaborar ali um parecer para orientar o gestor, e ele precisa, às vezes, o seu parecer vai ser vinculante. Então, você precisa determinar ali de uma forma muito objetiva o que vai ser trilhado ali por aquele gestor, porque você também, em última análise, vai ser responsabilizado por aquela determinada ação. E, por outro lado, como perita, o que eu vejo? Muitos peritos se debruçando na técnica, entendendo, né, principalmente na área da documentoscopia, da grafotecnia, entendendo sobre os confrontos, sobre as nomenclaturas, só que não sabendo, muitas vezes, transmitir o seu conhecimento para o judiciário, né, para colocar ali para as partes, para os juízes, para os assistentes técnicos. Então, assim, o que eu vejo é que, às vezes, ele faz uma... A parte técnica está, assim, com esmero mesmo, mas não se entende nem a fundamentação, não se sabe nem a linha, a metodologia, a linha seguida por aquele perito. E isso é muito preocupante. Isso, assim, acontece em todas as áreas, né? Tem advogados que também não sabem escrever bem, mas aí são advogados que não estão se dando bem na sua área, porque como que você usa a palavra como usa a palavra e a língua, né, portuguesa como instrumento do seu trabalho e você não sabe manuseá-la? Então, a mesma visão tem que ter o perito, porque às vezes o perito, vamos supor, é da área ali de engenharia, e o técnico mesmo, ele domina, mas ele não sabe expressar para o juiz a sua conclusão, ele não sabe responder um quesito de forma assertiva. E aí fica aqueles laudos complementares e tentando uma questão que seria simples, mas ele não sabe expressar, não sabe colocar no papel o que ele está entendendo. Então, assim, o que a gente vê é que a questão técnica, da redação mesmo, da escrita técnica mesmo, não questão jurídica, mas uma questão de escrita do português, de dominar o português, em muitas áreas está sendo sabe, defasado em muitas áreas, assim, a gente pensa, meu Deus, como que esse perito ali saiu, né, de um curso superior? Então, assim, isso, o judiciário, porque o juiz, ele quer clareza, ele quer fundamentar naquele laudo para ele também sustentar, né, a decisão dele. Então, quem que ele vai escolher? Um perito ali que sabe argumentar, assim, desenvolver sua tese, né, sua linha de raciocínio jurídico juntamente com a técnica, ou aquele perito que coloca ali a técnica e não sabe dizer o que foi feito, o que foi falado. Então, muitas vezes, o que é um divisor de águas não é a técnica em si, mas sim a língua portuguesa. Não é Perfeito. mesmo, Tiago? Eu, eu tenho uma verdadeira fixação, assim, uma missão, né? Quando eu pego algo para fazer, eu só paro com aquilo quando eu consigo atingir o meu objetivo, independente do tempo que vai levar. E
a minha história com a redação técnica, ela começou por eu sempre gostar de escrever, mas quando eu cheguei no ensino médio, que troca bastante nessas nomenclaturas de colégio, mas ali o pré-vestibular, eu vim do fundamental e achando que eu escrevia bem. E aí, quando eu tive a minha primeira redação no ensino médio, todo mundo recebendo as notas e a minha veio sem nota, né? Eu falei, não, relaxa, isso aqui não deu nota porque não tem nem nota para dar, eu escrevo bem demais. E aí eu peguei e fui perguntar pro professor por que que a minha não tinha nota. Ele falou, não, quando não tem nota você tem que ir no plantão. Eu falei, ah, tá certo, né? Plantão, o cara quer saber como é que eu faço, ainda tava me achando ainda. Quer saber como é que eu faço para Eu escrever faço tão para bem. esquecer. Aí ele pegou e falou assim, não, plantão é porque tá tudo errado. Você não sabe escrever. A sua ideia tá bagunçada no texto, a sua pontuação tá ruim. Aí eu caí em si, né? Eu baixei aquela euforia, saí lá de cima de um pedestal e caí na realidade, que eu gostava de escrever, é diferente de escrever bem. Então, eu me dediquei daquele momento ali, pré-vestibular, até hoje, eu me dediquei a atingir a excelência, ao ponto de, na escola, eu passei a ganhar dinheiro corrigindo, e fazendo as redações para outros colegas. E de lá para cá, eu percebo que, assim, aí, obviamente, cursei a faculdade de Direito e eu vejo que o papel, ele é muito frio, né? Dificilmente você consegue passar o que você está pensando ou o que você teve de raciocínio naquele momento para o papel, sem que a pessoa saiba da sua linha de raciocínio. Porque uma coisa é nós estarmos conversando aqui, eu falar para você, Lucélia, eu vou fundamentar minha peça com tal argumento, porque eu quero que o juiz pense desse jeito e tal, você concorda? Obviamente você vai entender o que eu estou falando, porque eu estou te explicando. Sim, O advogado, o perito, o assistente técnico, eles não vão ter essa oportunidade muitas vezes, né? Vai estar ali escrevendo, o juiz, o assessor, o estagiário, o serventuário, ele vai pegar aquele documento, vai ler uma primeira vez, e geralmente é uma vez só, porque ele não vai ter tempo de ficar relendo o seu documento. E nesse momento, ele já tem que captar, assim, pelo menos 70% do que você imaginou. É o mínimo que se espera, né? E aí eu faço aí uma defesa a todas as pessoas que trabalham no judiciário. Existe sim uma parcela de pessoas preguiçosas que não gostam de ler e fazem o seu trabalho mal feito, mas boa parte tem lá a sua boa intenção e querem desenvolver um bom trabalho, só que é humanamente impossível você ler a integralidade de todos os textos. exato. Para quem não é da área jurídica e está chegando agora na perícia, depois dá um Google aí e pesquisa quantos processos existem protocolados no Poder Judiciário, na esfera estadual, na esfera federal, trabalhista, enfim. São milhões de demandas e é humanamente impossível. Então, você tem que trabalhar para prender o máximo a atenção do seu leitor e fazer com que aquela leitura seja interessante, porque se for desinteressante, a maioria daqueles serventuários faz aquilo ali todo dia. Então, ele tem uma leitura técnica, ele sabe onde buscar as informações que ele precisa sem ter que ler a integralidade do seu texto. Então, se ele buscar aquelas informações e não encontrar rápido, você corre o risco de ser mal interpretado, de ter um pré-julgamento do seu trabalho, porque muitas vezes o que que eu vejo, Lucélia, os peritos eles têm o receio de nunca mais ser nomeado, porque fez um primeiro trabalho e demorou a receber outras nomeações. Isso não é por acaso, tá? Realmente existe um cadastro de várias opções, né? Você não é o sol, você não é a única opção para ser nomeado, mas se está demorando muito tempo, tenha certeza que alguma coisa você está pecando aí, seja no seu network, seja no primeiro trabalho que você fez. E é isso que a gente quer ajudar vocês aqui, passando um pouquinho de experiência em como trazer ali características para o seu texto, características para a sua redação técnica que vão auxiliar você ter clareza, você ter objetividade, você tornar o seu texto mais atrativo para o seu leitor. Eu queria que você comentasse isso, Lucélia. O que que você, se você pudesse elencar aí como as primeiras características, o que que você imagina que uma pessoa precisa ter
na sua metodologia, na sua consciência de elaboração de texto, para que esse conteúdo seja atrativo e cada vez mais você consiga transportar o que você realmente teve de raciocínio técnico para o que você efetivamente escreveu. Ótimo, Tiago, maravilha. Eu vou trazer aqui para vocês, nesse bate-papo, algumas sugestões que eu aplico nos meus laudos, né, nos meus pareceres, quando eu era servidora, e também nas minhas petições como advogada. Porque, Tiago, é bem isso que você falou, sabe? Muitas vezes a gente está entendendo o que a gente está escrevendo. Afinal, é a gente que está construindo aquele texto. Mas se o outro lê, ele não vai ter o mesmo entendimento. Então, é preciso ser bem, é como se fosse assim, ser preciso, sabe, de forma cirúrgica ali, para escolher cada palavra, para ter essas conexões com as palavras, e você poder, de uma forma objetiva, entregar o que você realmente quer passar. Então, é muito importante essas questões. Eu vou, assim, sugerir algumas questões, assim, algumas dicas, né, dar sugestões para que vocês possam fazer nos próximos laudos que vocês forem e pareceres técnicos que vocês forem elaborar. Por exemplo, gente, a questão de excesso de palavras, né? Tem gente que acha que é escrevendo muito que vai ser não, eles vão ver o meu texto, olha, eles vão ver o meu laudo, olha quantas páginas tem esse laudo, né? E aí a gente entra naquilo, né, Tiago? São muitos processos, gente, tem vara, tem servidor que está ali responsável por 4, 5, 6 mil processos. Então, assim, é muita coisa para ler, sejam objetivos, não precisam colocar tudo que vocês acharam de fazer uma tese, não precisa, sabe? A concisão, o excesso de palavras prejudica, inclusive, a informação, inclusive a clareza, a objetividade. Então, também evitem parágrafos longos. Use aí uma média de 4, 5 linhas cada parágrafo. E cada parágrafo tem que ter uma ideia, né? Uma fundamentar ali, escrever, assim, está elaborando ali um pouco do que você está falando em cada situação. Não use palavras também muito repetidas, evite essa repetição. Use o dicionário, procure sinônimos dessas palavras, né? E tente, assim, evitar jargões, palavras rebuscadas, de difícil compreensão. Às vezes, o simples é que vai te tornar objetivo, né? E tente substituir esse tipo de palavras. Claro que tem palavras que são totalmente técnicas e você sim precisa usá-las. Mas um bom laudo, né, uma boa petição, uma boa escrita é quando você se faz entendido. Então, se você coloca ali um termo, coloque ali o significado na frente, porque não vão ser só assistentes técnicos que vão estar lendo aquele laudo, mas sim pessoas leigas, que muitas vezes o processo é público, né? A maioria. Então, assim, se não tiver segredo de justiça, seu laudo pode ser consultado. Então, que as partes possam entender, que as pessoas leigas possam entender o que você escreveu. Então, revisem o texto, né? Usem corretor ortográfico do Word. Gente, não é demérito nenhum. Você que tem um nível superior, que é pós-graduado, né? Sentar e falar, não, eu vou estudar português. Eu vou ali comprar um curso de português e me elaborar ele e começar do zero, porque eu quero me aperfeiçoar, eu quero estudar normas gramaticais. Isso, gente, faz com que realmente você faça diferença no mercado, né? Então, assim, até fiz uma audiência uma vez com estava lá esperando para fazer uma audiência e um juiz trabalhista estava falando, né, da importância de se escrever bem, que tem advogado que ele não consegue entender a fundamentação e os pedidos do advogado. E aí ele conversando com outros advogados e falando para todos que estavam lá na sala de audiência, olha, gente, a minha dica para vocês é façam essa técnica que eu uso, que eu chamo técnica da gaveta. Ele faz as suas sentenças, ele redige, ele imprime e ele guarda a sentença. No outro dia, ele lê. E aí, então, né, ele passa para outra pessoa revisar o texto e só então o texto
né? Vai ser publicada, a decisão vai ser publicada, vai ser protocolada ali, inserida ali no processo e publicada no Diário Oficial, e as partes ficam cientes. Então, assim, além dessa revisão do outro, né, de outra pessoa ler, ele também ainda tem esse cuidado de reler o que ele escreveu. Será que eu estou sendo entendido? Né? Então, muito assim também, gente, verificar se há coesão, coerência no seu texto. Outra sugestão muito importante, Tiago, que eu sempre falo, assim, é que é para as pessoas evitarem de usar o gerúndio. Gerúndio é aquele que a gente fala, né? Eu estava passeando, andando. Use sempre, tente usar sempre os verbos, né? Ou realmente, assim, de uma forma ele passeou, sabe, verbos e frases diretas. Tente usar frases assim mais concisas, sem muito, sem muito uso de vírgulas, ponto e vírgula, porque isso, se deixar uma frase muito longa, acaba perdendo muitas vezes o sentido. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam, Célia, como escrever bem? Como que eu faço para escrever melhor? Aí eu falo, né, gente, comece a ler mais. Se você ler mais, automaticamente você começa a escrever melhor. Mas também, assim, tente também treinar um pouco a escrita, né? Você vai ter mais palavras quando você começa a ler no seu mundo, né? No seu vocabulário. E aí você consegue usar mais palavras, evitar mais repetições de palavras, mas você precisa também treinar, né? Treine que seja com um diário, tente ler, escrever, copie textos, tente, escreva redações, tente, peça para outras pessoas lerem e realmente verificar se você foi entendido. Leia muito jornal, matéria jornalística. Até brinco, né? Quando a gente vai anunciar, agora a gente não usa mais isso, mas antigamente eu lembro bem, quando meu pai ia vender um carro, ou a gente precisava de um anúncio num jornal, né? Num jornal físico. E aí a gente pagava por palavras. Então, vende carro, tal marca, tal ano, dessa forma. Aluga, se casa, tal. Então, assim, era muito sucinto. Por quê? Porque você pagava por palavra. O jornalista hoje, ele se utiliza muito disso ainda, né? Porque para ele escrever, ainda que seja um jornal aí online, ele digital, ele precisa ser muito objetivo. Então, ele tenta ser o máximo conciso, coerente, né, coeso com as suas palavras, para que realmente ele possa levar essa informação a quem está lendo. Então, é muito importante isso, que vocês possam também começar a ler matérias jornalísticas, ler mais matérias jornalísticas e ter sempre um livro de cabeceira. Então, fala assim, Lucélia, mas eu não gosto de ler. Será que você não gosta de ler sobre, sei lá, pega uma biografia de um cantor aí que você gosta, de uma pessoa famosa que você admira, ou então um livro assim de romance, até mesmo que tenha um filme, você já assistiu o filme e gostou, não, mas agora eu vou ler o livro. Porque às vezes você vai criando um hábito de melhorar a leitura, né? E aí vai melhorando realmente a escrita. E essas questões, né, de tentar também fazer citações assertivas. Tem gente que quer colocar ali uma tese, digitar tudo que ele leu, que ele estudou dentro do laudo, né? Nas petições dos advogados, a gente vê assim uma jurisprudência, às vezes a pessoa coloca jurisprudência de 10 anos atrás e vai colocando, e doutrinadores, aí você fala, gente, mas é muito difícil entender o que ele está falando, porque a jurisprudência já mudou, e ele veio com toda essa cadeia de jurisprudências aqui, ele veio com essa fundamentação, mas o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, eu estou no judiciário, eu sou uma servidora, eu sou uma assessora de juíza, eu sou a própria juíza, eu tenho muitos processos, eu não consigo ler tudo isso que ele está falando. O que ele quer? Qual a principal objetivo,
dessa argumentação. Então, nós temos que ser realmente, manter essa coerência, essa objetividade. Eu tenho, Tiago, algumas indicações também de alguns livros que eu gostei muito, que me ajudaram e sempre me ajudam aqui. Eu não tenho eles aqui de forma física, mas eu queria citar, e aí quem quiser depois, né, pode estar conversando com a gente para eu estar falando melhor sobre cada um desses livros. Mas eu gosto muito do Manual de Português Jurídico, do Eduardo Sabag, ele também é um tributarista, né, e dá aula de português. E ele me ajudou muito esse manual. Também o Manual da Boa Escrita, chama Manual da Boa Escrita, vírgula, crase, palavras compostas. E A Arte de Escrever Bem, que é um livro, é um guia mais para jornalistas e profissionais do texto, que eu acho que enquadra bem para os peritos, né, para os assistentes técnicos e para os advogados, ou quem mexe mesmo, quem atua aí com a escrita. E Escrever Melhor, chama Guia para Passar Textos a Limpo. E aí ele fala muito, né, dessa questão de estar sempre passando o seu texto, sempre revendo o seu texto e tentando ser mais coeso possível, né? Então, assim, essas são algumas dicas, né? Não tentar fazer, evitar esse excesso de palavras, essas questões de excesso de repetição de palavra, parágrafos muito extensos, mas o que a gente vê é a importância, né, também da formatação, da tipografia, de chamar a atenção do magistrado, você enquanto perito, enquanto assistente técnico, para o que você realmente, para aquela sua tese, para aquela metodologia, para aquilo que você realmente fez de uma forma coesa e que você passe a técnica, passe realmente o que você quer dizer, sem tentar rebuscar, usar palavras rebuscadas, sem tentar tantos rodeios, sem se preocupar também ai, quantas páginas meu laudo tem que ter, quantos parágrafos, olha essa... Não, a gente precisa seguir, sim, né, toda a estrutura de um laudo, como previsto no CPC, mas não se tentar ser o mais objetivo possível, principalmente nas questões quando vai dizer alguma palavra técnica, você precisa explicar também, e também ao responder quesitos. Tá? Já vi muito, muito perito tendo que fazer laudo complementar, tendo que, né, responder, até participar mesmo de audiência, porque ninguém entendeu o que ele falou, né? Então, isso é muito importante a gente entender não só o que você está escrevendo, mas o que o outro está entendendo. Então, é isso que eu queria deixar aqui um pouquinho, Tiago, essa reflexão mesmo, né? Da importância da escrita e de se escrever confeccionar um bom laudo, um bom parecer técnico. Perfeito. Seguindo boa parte dessas orientações aí, acho que se você aplicar pelo menos 50% disso, você já vai ter uma melhora monstruosa, porque, infelizmente, eu cito isso quando eu estou dando aula em curso solo ou em pós-graduação. Infelizmente, nós estamos num país que não estimula a educação, né? Não estimula o ensino, não estimula a leitura, e, por consequência, nós não temos grandes produtores textuais, né? Nós não temos pessoas qualificadas em todas as áreas técnicas. Então, geralmente, se você quer uma escrita um pouquinho melhor, você tem que buscar lá um jornalista, um advogado, né? Pessoas que estão ligadas ali com isso o tempo inteiro. E ainda assim, presentes nessas profissões, você tem profissionais que não têm a habilidade técnica necessária. E como eu disse no início, essa habilidade, eu diria que se existir aí a questão do dom para isso, é a questão de você simplesmente fazer por gostar, né? Você simplesmente discorrer ali, ter uma facilidade de escrita e gostar daquilo. Mas a questão da concordância, a questão da gramática, a questão de acentuação, de pontuação, a questão de estruturação, metodologia textual, isso tudo é treinável, né? Então, não vejo outra forma de conseguir atingir a excelência senão a repetição do treino.
Então, eu gosto muito de dizer o seguinte: hoje as pessoas leem muito pouco, né? O hábito da leitura ela caiu muito, as pessoas não gostam de ler, e isso está sendo cada vez mais preocupante, porque as redes sociais estão trazendo o, a linguagem, a informação rápida, né? Daqui um dia eles vão cortar que você vai ter 5 segundos para produzir algum conteúdo na internet. Se você não conseguir passar a sua mensagem em 5 segundos, esquece. Porque antes os vídeos, as pessoas produziam vídeos, eu lembro muito bem quando começou a surgir assim, o pessoal ganhar dinheiro com o YouTube, o pessoal a produzir conteúdo para redes sociais, geralmente você falava ali em 40 minutos, 1 hora de conteúdo. Hoje, se você falar disso, o pessoal corre. Eu, particularmente, não estou preocupado com isso. Para mim, quanto mais conteúdo, mais longo for, mais qualidade tiver, melhor. Só que, se vocês perceberem ao longo do tempo, antes você tinha uma boa perspectiva ali para trabalhar, tirando televisão, que sempre era muito caro, né? O tempo de televisão, os próprios jornais, como a Lucélia mencionou, era muito caro você escrever algo num jornal, a não ser que você trabalhasse ou fosse convidado, era muito caro. A televisão é a mesma coisa, mas as redes sociais são praticamente gratuitas, a não ser que você queira impulsionar e pagar isso. Mas hoje, um vídeo de 30 segundos já está ficando longo, para você ter uma percepção dessa. Então, o que que eu tenho de dica aqui para vocês? Eu gosto muito de usar isso. O que que as pessoas mais estão fazendo? Geralmente, onde você mais escreve é o quê? Nas redes sociais ou no próprio WhatsApp. E é onde mais você comete erro. Você geralmente coloca abreviação, você usa palavras que são ali não caracterizadas para uma metodologia de redação técnica ou para você inserir isso num texto profissional, né? Os famosos jargões, as palavras que estão rodeadas ou até fazem parte de algumas gírias ou de coloquialismo. Isso tudo traz um ar de um texto que não foi planejado, um texto que não teve a preocupação adequada, né? E isso tem me preocupado muito, porque o nível do textual cai e, ao mesmo tempo, a pessoa vai achar que você é incompetente tecnicamente. E nem sempre isso vai ser verdade. Você pode ser PhD em física, PhD em eh, matemática, geografia, enfim, na sua área de conhecimento. Se você não conseguir escrever bem sobre isso, não adianta nada. E o trabalho do judiciário é muito sobre isso. O juiz está te convidando, ou na assistência técnica, o advogado, o contador, o empresário, ele está te contratando para resolver o problema dele. Se for para você trabalhar ali questões que são mais complexas ainda, você não está se fazendo valer ali da sua função. Eu costumo dizer que o latim para o advogado é igual a palavra técnica para o perito ou para o assistente técnico. Tem que ser usado só para você majorar lá os seus honorários, né? Para o cliente ou para o juiz falar assim, não, esse aí entende o que ele está falando. Passou isso, virou a página, traduza o que você está falando. Ninguém é obrigado a entender sobre a parte técnica, senão não estariam precisando de você. Então, se você vai falar, por exemplo, vamos pegar uma área bem comum aqui, da documentoscopia, grafoscopia, se você vai falar, por exemplo, o que que é uma esquírula, o que é um arremate, né? Explica com palavras mais simples. Desenha, né? Eu gosto muito dessa questão de fazer analogias e de usar imagens. O cérebro humano, ele é acostumado a absorver coisas fáceis, né? O nosso corpo e o nosso cérebro, eu gosto muito de falar isso. É, fizeram um casamento, e nasceu um filho chamado preguiça. Porque se você não se esforçar, se você não fizer algo que saia do seu da zona de conforto, o seu cérebro e o seu corpo vão querer poupar energia e não vão buscar nada difícil. Então, sempre vai ser buscar o caminho mais fácil. E aqui no judiciário não é diferente. Na linguagem técnica não é diferente. Se o seu leitor estiver lendo algo muito difícil, ele não vai ler o seu texto.
Ele vai pedir para que outra pessoa tente explicar para ele, e se for muito difícil, ele vai nomear outro, porque não serviu para ele. A mesma coisa o Exatamente. advogado, o assistente técnico, né? Então, o que que é mais prazeroso? Você ler um livro que é só escrita ou um livro que tem escrita e imagens, figuras, que vão te ajudar ali a absorver o conteúdo? Faça a mesma coisa com o seu laudo. Essa é uma dica importante que eu passo, né? Ilustre o que você o que você se propôs a fazer tecnicamente, ilustre isso para facilitar o entendimento. E se você for pegar o próprio Código de Processo Civil, nas características do trabalho do perito, ele traz lá nos artigos é expresso, né? O perito pode se valer de imagens, tabelas, é, qualquer tipo de contexto que facilite o entendimento, né? Isso está na lei. Se o próprio legislador, que geralmente são pessoas que não fazem muita questão de fazer textos que sejam muito compreensíveis, né? Ele simplesmente produz a lei e as pessoas que entendam. Aí, se você quiser algo mais elaborado, você tem que buscar um texto de lei comentado. Se o próprio legislador se preocupou em falar isso, então é porque é importante. E aí eu queria que você falasse sobre isso, Lucélia, a importância que você vê do perito simplificar, do assistente técnico simplificar, e até dos advogados que estão nos assistindo, de simplificar, tornar algo complexo para uma pessoa comum ler e entender a importância que você enxerga disso, qual é o fruto que essa pessoa pode colher trabalhando dessa forma. Então, Tiago, eu fico aqui, você falando, e eu fiquei pensando, né, até em relação a, antigamente a gente via, quando iniciou, né, tinha os blogs, os diários, a gente digitava, tinha o corretor de texto, a gente ia lá e corrigia, né, e agora essas palavras abreviadas, e aí quando a pessoa se vê ali, eu preciso escrever, né, de forma técnica para entregar um texto, uma questão, na questão profissional, ela se pega e fala, o que que eu faço? Então, eu vou mostrar o meu conhecimento técnico. E aí a pessoa, quem for ler meu laudo, que se vire para entender, né? E aí a gente fica, meu Deus, aí a pessoa também vai colocar os termos técnicos e não explica, e não coloca imagens. E aí a gente vê que realmente a pessoa domina aquela técnica, mas ela não passa o que ela sabe, né? Eu E isso gosto é de muito citar, importante. Lucélia, só para fazer uma comparação rapidinho, que o perito ou o assistente técnico ou o profissional da área que se propõe a fazer um trabalho desse, é a mesma coisa de você não saber inglês e assistir um filme na língua natural dos artistas, no inglês, sem legenda. É a mesma coisa. Porque, querendo ou não, o técnico, a pessoa, ela é como se fosse um tradutor, ela tem que ter essa tradução, né? E quem que vai ser esse tradutor? É o perito. Entre o quê? Entre o conhecimento dele e ele falando para as partes, para o juiz, né? Para o judiciário, olha, isso é isso. Isso é igual a isso é semelhante a isso. Eu vou explicar para vocês, igual, por exemplo, né, uma batida de carro, foi lá um engenheiro e fez um laudo. Eu falei, gente, mas eu não entendo mecânica. A pessoa tinha que me explicar. O que que é essa peça? O que que ele está falando aqui que eu não estou entendendo nada? Então, é importante isso, tanto para o advogado, para as partes, para os assistentes técnicos, para o juiz, porque o seu laudo, eu falo muito assim, que não é para os assistentes técnicos. O seu laudo, ele é feito, tanto o laudo como, né, o parecer, ele é feito para leigos, porque você tem que ser entendido. O juiz, ele precisa de você para traduzir o que que aconteceu e você aplicar o seu conhecimento técnico ali. Então, você precisa ser esse tradutor, eu digo assim, essa boca ali para falar para o juiz, ó, vou te contar um segredo, o que que aconteceu aqui? A parte fez isso, teve esse erro aqui, aconteceu isso, ou então, né, na grafotécnica, olha, aqui teve um disfarce, aqui é um esquírola. Olha, eu vou te explicar, excelência, o que que é um esquírola. Eu vou te explicar o que que é um remate, um ataque. Então, isso é muito importante, né? Isso aí a gente tem que ser realmente tradutores do que é esse conhecimento, porque o perito judicial, ele precisa fazer essa ponte entre o leigo e o técnico,
né? Eu falo assim que ele é realmente um pêndulo ali, ó. Porque ele tá ali, ele faz a dosagem do que eu vou passar ou não. Por isso, o perito ele tem que ser imparcial. Assim como um juiz precisa ser imparcial, assim, com a lei, o perito também com a técnica. E se ele esconde a técnica, se ele esconde o que ele fez, ou como ele fez, de que forma, e o que é, ele perde ali a essência da função dele, porque ele precisa ser esse tradutor do que é o técnico para o que é o leigo, né? Eu vou passar para o leigo. Então, a gente vê aí os processos, né? A maioria, os que não correm em segredo de justiça, você pega ali e você mostra um laudo ali para uma pessoa leiga. A pessoa eu falo leigo, gente, até pessoas assim, instruídas, né, graduadas, mas em outra área de conhecimento. Porque ninguém é, assim, eu falo assim, ninguém é obrigado a saber tudo, mas tem que saber quem sabe. E o juiz, ele quer isso, eu não sei tudo, mas eu quero saber quem sabe. E quem sabe me falar para eu poder argumentar. Porque o juiz, ele fica numa situação muito difícil, eu preciso confiar no perito, no que o perito está dizendo, eu preciso entender, né? Eu já cheguei uma vez a ter que ir, marquei com o juiz e expliquei, olha, excelência, isso aqui é assim, 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 entendeu? Nossa, muito obrigada, doutora, como perita, por ter vindo aqui, porque realmente eu estava sem entender essa situação. E eu acho que o perito ele é o auxiliar da justiça para isso, para realmente levar a justiça, pegar realmente, traduzir aquele conhecimento que ele tem, né, e transbordar, e transpassar, e traduzir ali o que realmente aconteceu, o que ele viu, né, o que ele estudou de uma forma técnica ali para as pessoas. E aí, Tiago, eu fico assim, você falando das imagens, né? Eu fico pensando que antigamente, né, os adolescentes, eles liam Harry Potter, eles liam Senhor dos Anéis, eles assistiam o filme e falavam, nossa, mas não parece nem, o livro é muito melhor. E hoje eu não vejo as gerações, né, assim, achando que a imagem, ela prende muito mais atenção, né? Então, tudo muito rápido. E aí, como fazer pessoas que às vezes estão acostumadas apenas com a imagem, levar ela para também olhar o texto, né? Porque a gente precisa desse jogo de, principalmente nos laudos, de imagem e texto, que isso não se aplica, por exemplo, aos advogados, não tem como ficar colocando imagem, mas para o perito isso é muito importante, né? Aliar o texto, porque eu já vi também tantos laudos assim que eu pego e falo, meu Deus, como que o colega fez isso, né? Tá lindo, mas erros de português que eu falava, meu Deus, como que pode? Não usou nem o corretor ortográfico. Então, o juiz pensa, poxa, que perito que eu vou nomear? Aquele que me entrega ali um texto que eu posso até copiar e colar e servir de fundamentação, ou um perito ainda que nem revisou, né? Nem ainda me entregou errado, assim, com termos errados, não jurídico, mas assim, termos ortográficos errados. Poxa, ele teve 20 dias, 30 dias para elaborar esse laudo, ele teve tanto tempo, assim, tempo suficiente para ele poder revisar, né? Então, tudo isso faz a diferença. Não só a questão da escrita, da imagem no lugar certo, a escrita de uma forma certa, essa tradução do técnico. Então, acho que muitas vezes as pessoas, às vezes, assim, são nomeadas apenas uma vez e demora a vir nova nomeação. Então, será que não é isso, né, Tiago, que está faltando? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu fiz ali, uma parte técnica está brilhante, eu pedi para o colega olhar, o outro colega olhou, mas o que será que faltou? Será que você não respondeu assim um quesito de forma dúbia? Será que você não deixou claro o que você precisava, né? Assim, ser entendido. Então, assim, eu acho que muitas vezes falta até a questão do português mesmo, e não é demérito nenhum você se inscrever num curso de português, né? Pesquisar ali no YouTube, tem tanta coisa boa, né? De graça hoje. E você falar, não, eu vou realmente comprar livros e vou aprimorar. Porque eu acho que é uma coisa assim que a gente. Hoje nosso cérebro está meio preguiçoso mesmo. E aí, Thiago, você contando aí,
que você teve que ir lá no plantão, eu também muitas vezes fui no plantão. E aí depois cheguei no vestibular com 10 em redação. Então, se a gente não começar a falar, será que eu tenho que voltar nos plantões? Será que eu tenho que começar a fazer recuperação em português? Porque essa é uma reflexão, né, que a gente deixa. Será que muitas vezes a gente tem que aprender outras coisas e acaba deixando algumas de lado? Será que realmente eu não deixei a língua portuguesa de lado, né? A minha língua mater, minha língua mãe? Então, é essa reflexão, né? Voltar a isso, que muitas vezes não adianta dominar a técnica se você não sabe português, né? Não domina o português. Ninguém vai dominar e não vai ser simples, mas você precisa se dedicar e ir treinando, né? E E isso aí reflete em diversas questões, né? Porque principalmente quem está chegando na área agora, desconhece que o assistente técnico e o próprio perito judicial, eles podem ser convocados para uma audiência de instrução para esclarecer um quesito, esclarecer alguma parte do trabalho técnico deles, do próprio laudo, enquanto perito judicial, que não ficou claro, ou que alguma das partes tenha contestado com muita veemência. Ele vai ser convocado e ele vai ter que ir. E aí eu costumo dizer isso para os meus alunos. Uma coisa é você no seu escritório, no seu quartinho, na sua sala, sozinho, escrevendo e se garantindo. Outra coisa é você na frente de um juiz, de pelo menos duas partes, cada parte tem o seu advogado, então já foi mais duas pessoas, e aí podem ter pessoas assistindo essa audiência, se não tiver em segredo de justiça. Aí tem o serventuário que está lá ajudando o juiz. Aí pode ter os assistentes técnicos que estão participando, e aí é mais um de cada parte. Então você tem praticamente aí 10 pessoas que querem saber o que foi que você falou no seu processo, no seu parecer ou no seu laudo. Será que você vai ter essa frieza, essa cabeça tranquila aí para relembrar o que você fez exatamente, como que você pensou? Eu te garanto que se você tiver pelo menos um domínio gramatical, um domínio de leitura, um domínio de contextos redacionais, pelo menos saber dar boas respostas e saber contextualizar para eles, você vai. Aí driblar a questão da vergonha, do nervosismo e tudo mais, aí já é outra questão. Mas a parte técnica, se você tiver ali bem encaminhado, com uma boa oratória, né? E o primeiro passo da oratória não é você fazer aquele famoso o exercício da caneta na boca, né? Aquilo lá já é a parte prática da oratória. Você não vai ter uma boa oratória se você não tem o que falar. Se você não tem conteúdo, você vai falar o quê? Então, o conteúdo ele vem com a preparação. Você tem um conteúdo técnico. Como é que você vai formalizar isso num texto? Aí vem a redação técnica. Como é que você vai formalizar isso na oratória? Aí vem a questão gramatical. O texto, ele não é só o escrito, tem um texto passando aqui como se fosse um prompt de comando aqui no seu cérebro. Para você estar falando, seu cérebro já está redigindo aqui, ó. O que que seu cérebro está redigindo para sair? A oratória é muito disso. Então, até sair, você está raciocinando aqui, você está construindo um contexto. Por isso que às vezes você vai conversar com uma pessoa e fala, nossa, eu não entendi nada que aquela pessoa falou. Ou eu sou burro demais, ou a pessoa que não tem contexto nenhum do que ela está falando. Então, essa percepção, esse nível de percepção, ele é fundamental. E aí, como a Lucélia falou, da parte prática da redação, da gramática, eu vou dar uma dica de leitura aqui que pode ajudar muitas pessoas, que é aquele livro O Poder do Hábito. Se as pessoas lerem o livro e entenderem o que que um hábito representa na vida delas, inclusive no texto tem diversas histórias do que o hábito levou algumas pessoas a fazerem, desde coisas boas a coisas ruins, até homicídio, para vocês terem noção. É tudo hábito, né? A pessoa começa a se viciar. Agora, você pode controlar os seus vícios, pode ser em coisas boas e coisas ruins. Então, é uma dica que eu deixo aí de leitura. E se você não gosta de leitura, eu também vou deixar um card aqui de um vídeo que eu já gravei, incentivando com a técnica de leitura, que se você aplicar, você consegue ler pelo menos 12 livros no ano, um por mês, sem ser algo penoso, tendo ali ainda uma margem para você trabalhar dias que você não vai estar tão disposto, que
estourou o seu tempo, que você precisa ir dormir ou que você precisa cuidar de filho. Já fiz essa conta e já está mapeado. Então dá para seguir, vou deixar um card aí para você ler. E, na minha opinião, assim como a Lucélia falou da importância do dicionário, eu acho que é uma ferramenta fundamental para quem quer escrever bem. Eu acho que a melhor forma de você ter uma boa escrita é você começar pela leitura, né? A leitura, ela enriquece o vocabulário. E você ter um vocabulário vasto vai te proporcionar uma habilidade para trabalhar as palavras, uma habilidade para trabalhar os contextos que você vai enfrentar. E eu gosto muito de citar, Lucélia, um vídeo que eu perdi ele, depois eu nunca mais achei esse vídeo, que era uma rotina de monges e eu gosto muito de ficar pesquisando essas coisas para trazer conhecimentos adaptados de contextos que são aplicados, por exemplo, igual esse raciocínio dos monges, e trazer, por exemplo, o que eu estou fazendo para perícia, ou para advocacia, ou para lecionar alguma matéria. E aí eu estava assistindo esse vídeo e é fantástico, porque os monges, eles têm os períodos dos dias repartidos, né? Cada momento do dia fazer tal coisa e, com perdão da expressão, dane-se o que está acontecendo no mundo ou lá no país deles. Se aquele momento é para aquela tarefa, eles vão executar aquela tarefa. Então, eles trazem uma reflexão muito bacana que é o seguinte: o hábito, aquela tarefa, o foco, eles praticam naquele momento. Só que as pessoas hoje elas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo e elas não estão dando foco e elas estão praticando hábitos ruins. Trazendo aqui para a nossa realidade, o que que é? As pessoas querem ser multitarefas, né? Aí ela tá mandando mensagem no WhatsApp, ela tá cuidando de um filho, ela tá planejando a reunião, ela tá na cozinha tentando organizar o almoço, ou então num outro contexto, ela tá numa reunião pensando em outra, mexendo no WhatsApp, tentando ver o que que ela posta no Instagram, se ela curte, tentando assistir um vídeo, ou seja, você está em várias frentes. O que que acontece? Várias frentes, você perde o foco do principal, que é o agora, né? É o presente. Então, quando você perde esse foco, você não está dando atenção devida, você está repartindo a sua atenção, você não está dando atenção devida para o que você realmente está fazendo. E você fazendo isso muitas vezes, você vai ficar bom nisso. E olha no que você está se tornando bom, em não ser bom em nada, né? Você está repartindo atenção e não está sendo excelente naquilo que você se propôs. E, para mim, o WhatsApp é um exemplo máximo disso. Como é que as pessoas têm escrito, como é que as pessoas têm digitado no WhatsApp? Hoje, a maioria já está perdendo já até o hábito da escrita, só está mandando áudio. O que que acontece? Você vai desacostumando a escrever. Quantas e quantas vezes eu já cheguei em algum trabalho, alguma reunião, ou em agências bancárias, que cada vez mais a gente está tendo eventos presenciais, mas eu vejo as pessoas com a seguinte desculpa: nossa, tem tanto tempo que eu não escrevo, minha letra tá horrorosa. Nossa, tem tanto tempo que eu não escrevo, como é que escreve tal palavra? É com X, é com CH, é com S, é com Z? As pessoas, por não estarem praticando, ou por estarem praticando de forma errada, não estão lembrando de como fazer o certo, não estão praticando o certo. Então, quando você manda lá um VC no WhatsApp, beleza, todo mundo vai te entender, todo mundo vai entender que é você. Mas será que em algum momento você não vai, o seu cérebro, ele trabalha por movimentos motores ali, né, por memórias musculares que você vai adaptando e frequências do que você vai repetindo. Então, será que no momento você está escrevendo o seu laudo e por descuido o seu corretor do Word está desligado e você coloca um VC lá? Porque é isso que você faz todo dia. Você manda no grupo da família, você manda para o seu chefe, você manda para o seu amigo, você manda para sua namorada, para o seu esposo, para o seu filho. O tempo inteiro é VC, VC, VC. E a hora que você precisa escrever para valer, será que você vai lembrar? VOCE, acento circunflexo, que existe o acento, acentuação. Então, isso aqui é o mínimo que eu estou falando. Existem diversos outros cenários, né? Eu sou extremamente contra as abreviações. Vou até pedir sua opinião, Lucélia, mas eu acho a abreviação um risco que todo profissional corre. Por quê?
Você pode correr o risco dos corretores automáticos colocarem algo diferente do que você está querendo. Você pode correr o risco de errar mesmo, né? Se equivocar e colocar uma abreviação ou uma sigla que tem outro significado. E você pode correr o risco de se esquecer de colocar a tradução, o que que significa. Porque lembre-se, como a Lucélia falou, você está escrevendo para pessoas leigas. Então, se você vai usar uma abreviação técnica, você precisa falar o que que significa aquilo. Pelo menos a primeira vez que você utilizá-la, você precisa falar. Então, eu sou totalmente contra. Para mim, é coisa de preguiçoso ficar abreviando. O contexto mais prático de quem é da área jurídica é abreviar, por exemplo, Vossa Excelência, Excelentíssimo, né? Tem abreviação de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. Eu queria que você comentasse sobre isso, Lucélia, alguns riscos que as pessoas parece que levantam a bola, né, para ser cortada, né? Abraça o perigo, porque é desnecessário. Vai economizar o quê de tempo você abreviar a excelência ou escrever excelência? Para mim, não faz o menor sentido. O que que você pensa desse tipo de risco que as pessoas se propõem? Concordo plenamente com você, Thiago. Acho que é um risco desnecessário, é um trabalho que, assim, é realmente uma questão do preguiçoso, né? Por que não terminar de escrever ali? Por que não ficar abreviando? E tem muita, hoje em dia a gente vê muita questão assim, ah, por exemplo, né? Vou colocar aqui PS, fica parecendo que você está ali da formalidade e você está escrevendo um texto informal, né? Formal e não informal. Você fica ali só como se você estivesse conversando com seu amigo. O juiz não é seu amigo, né? O judiciário, ele presta, ele prega também por uma formalidade. Você não vai lá você não vai entrar no fórum de short curto e top a menina e o rapaz de camisa cavada. Você não entra no fórum se for de camisa cavada. Então, por que fazer isso com o seu texto? Né? Por que cortar algumas simples questões que você poderia ali estar usando com a palavra. E uma coisa que eu vejo, Tiago, essa questão ainda também dentro da multitarefa. As pessoas estão procrastinando até para escrever o laudo, né? A pessoa às vezes tem 20 dias, ela deixa, minha prazo está acabando amanhã. O que que eu faço? Como eu recebo isso no Instagram, sabe, Tiago? Lucélia, me ajuda, meu prazo é amanhã. Amanhã? Como assim amanhã? Você teve quantos dias para fazer? Ah, mas eu não tive tempo. Será que você não teve tempo? Você não se organizou? Você não teve foco, né? Porque você hoje sentar para escrever, gente, é um trabalho árduo, né? É um trabalho que cansa a gente, cansa mentalmente você escrever, você revisar o texto. Então, assim, a gente às vezes coloca isso em segundo plano, sabe? Olha, meu texto, às vezes até assim, um aceite, uma petição de aceite, mas ali você já vai estar se apresentando, olha como que eu estou aceitando, olha os termos que eu estou usando, olha, o juiz está vendo que eu não estou brincando, porque uma coisa, Tiago, que eu percebi, principalmente na área pericial, é que a pessoa quer dinheiro fácil, às vezes assim, de uma forma rápida, sem se dedicar, sem estudar, como uma renda extra. Tá, mas se você vê como uma renda extra, leve a sério, porque é uma classe toda, são profissionais ali, porque acaba que você vai banalizando. Eu já vi pessoas escrevendo, né, assim, de uma forma totalmente informal, em um texto formal. Então, como que você vai receber? E aí, né? Valeu pela escrever um e-mail para a vara, valeu aí pela nomeação, gente. Não é assim. Então, assim, cada lugar, né? Cada atitude em cada lugar, cada vestimenta num lugar, né? E eu acho muito legal, Tiago, lá no seu curso, né? Você fala muito bem da tipografia, né? A vestimenta ali, o corpo, a apresentação. Gente, hoje tudo, até dou uma dica também, assim, uma outra sugestão é que no seu texto, né? No seu em todas as suas manifestações, coloque lá a sua logo, coloque seu endereço, né, na nota de rodapé. Você, a gente brinca, né, que aquela revista Você S.A. é a revista assim, que todo mundo tinha que
E você tinha que ver você como uma empresa, como que você está se apresentando, como que você está escrevendo. A sua escrita também é uma forma de apresentação, porque ler, escrever e falar estão interligados. Querendo ou não, se você lê muito, você escreve melhor, né, do que aquela pessoa que não lê muito. Você fala melhor. Ah, eu sou tímida, Lucélia. Se você falar 2, 3 palavras, pode ter certeza que você vai falar com assertividade. Você pode estar na timidez, você pode tremer diante do juiz, você pode estar ali, ó, tremendo, falar toda gaguejando, mas você vai ter uma coerência no falar. Eles vão entender que por mais que você não entende de oralidade, que você não tenha essa expressividade, que você não domine ali, né, a técnica de falar em público, mas você sabe o que você está falando, você sabe desenvolver o seu raciocínio. Isso é muito importante numa audiência, numa peça, né, escrita, numa questão oral, mas que você sabe desenvolver ali, porque como o Thiago disse, né, o cérebro está ali, pensando e raciocinando e você falando. Então, essas questões, sabe, Tiago, de ficar enxugando, não enxugando, sendo conciso é uma coisa, objetivo é outra coisa. Agora, você ficar realmente abreviando não vale a pena, né? Tem É coisas que economia burra, né? essa é uma economia burra, é colocar realmente ah, tentar assim, você não vai estar sendo assertivo ali, porque se você está economizando para falar numa petição, então você vai economizar no laudo, o juiz vai tentar, ele vai economizar no tempo que ele vai gastar também ali na técnica. Então, por que que ele está também exigindo esses honorários ou propondo esses honorários? Então, assim, às vezes até a gente pensa, poxa, a questão dos honorários em si, né? Por que que muitas vezes o judiciário pode até, em questões de assistência judiciária gratuita, remunerar mal o perito? Por conta dessa quantidade, né? De não só de falhas técnicas, mas falha mesmo na questão da língua portuguesa, né? Porque você sabe convencer, até na sua proposta de honorários, quando você argumenta bem. E Então, eu, acho que tudo está interligado, né, Tiago? com certeza. E eu acredito muito, assim, que o, cada dia que passa, o judiciário e os profissionais, eles estão, vindo dessa geração que está aí, né? Então, você vai ter, profissionais mais novos e entendendo a necessidade de você conseguir se expressar de uma forma que, que seja mais proporcional ao ambiente que você está. E aí, traduzindo isso para a realidade, olha o tanto que faz diferença. Vamos imaginar aqui um contexto de documentoscopia e grafoscopia, onde você foi nomeado como perito judicial, e aí você precisa coletar padrões. E você sabe que aquela pessoa que a pessoa que você precisa coletar padrões é uma pessoa de classe média baixa, uma pessoa que não tem tanto estudo, uma pessoa que é quase semi-analfabeta aí, né? E você já tem essa condição de ter essas informações lendo a petição inicial, lendo a contestação, lendo a impugnação, lendo o processo, né? Você não vai chegar cru numa, numa coleta de padrões. Se você está chegando despreparado, tem algo muito errado. Então, essas informações você já tem que saber. E aí, por preguiça, você usa a sua ficha de coleta já padrãozona, né? Aquele negócio Ctrl+C, Ctrl+V, e lá tem um texto para você coletar os padrões, totalmente rebuscado, com palavras muito técnicas ou com palavras que não fazem sentido na vida prática daquela pessoa que você está coletando padrões. Que você acha que vai ser mais assertivo? Você colocar, por exemplo, uma receita de bolo para essa pessoa reproduzir, que é uma pessoa simples, pode ser uma dona de casa, pode ser você colocar uma receita de pamonha, ou você colocar um texto extremamente técnico que você pegou num modelo de pós-graduação que você cursou. Aquela pessoa vai travar, ela vai ficar com, meu Deus, o que que é isso que eu estou escrevendo aqui?
Ah, Thiago, mas a ideia não é deixar a pessoa ali passar a naturalidade dela e escrever do jeito que ela dá conta? Sim, mas você vai conseguir extrair a naturalidade se você deixar a pessoa natural, deixar ela confortável. Então, você não saber fazer essa leitura do ambiente para colocar, agora eu preciso colocar um texto mais formal. Não, agora eu posso utilizar de um contexto mais coloquial porque me exige isso, né? Não faz o menor sentido você, nessa altura do campeonato, se propondo a trabalhar no Poder Judiciário, não ter essa percepção. Então, pode impactar diretamente numa coleta de padrões, pode impactar diretamente numa nomeação futura, que as pessoas não vão querer te nomear porque você utilizou uma expressão, vamos imaginar que pensa um perito colocar tipo assim no laudo. Não, excelência, tipo assim. Não, essa análise aqui foi top. Cara, não faz sentido você utilizar esse tipo de coisa e acreditem, eu já vi isso. Eu estou citando porque eu já vi esse tipo de coisa. Então, e eu não acredito que tenha sido feito assim na sacanagem, não, sabe? É por conta disso que eu falei, no hábito. A pessoa está tão acostumada que o tipo assim vem toda hora, que o top é toda hora. E aí, quando você vê, você colocou isso num documento oficial, que está lá para várias pessoas terem acesso. Aí a pessoa não entende por que que não recebeu mais nomeações, né? Mas, enfim, é um assunto que instiga muito a gente. Eu, particularmente, gosto muito. Não é à toa que eu me proponho a ensinar nessa área, porque é algo que me traz muito retorno de gratificação em ver uma pessoa no início, quando ela começou a pegar a instrução, e depois no final a transformação que acontece, né? Quando você percebe que a pessoa evoluiu e que aquilo vai fazer bem para ela no final, isso é muito gratificante. E, para não ficar muito extenso, eu já quero deixar meus agradecimentos aqui, Lucélia, pelo seu tempo, que eu costumo dizer que, para mim, pelo menos, é o nosso maior e melhor ativo, né? Não existe nada mais importante do que o nosso tempo, e quando você cede um pouquinho para estar aqui, eu sei da importância disso. E para fechar, eu queria que você desse aí, deixasse uma reflexão ou algum aprendizado que você teve na sua carreira relacionado a essa questão de se dedicar a produzir textos melhores, a produzir um trabalho mais efetivo, né? E a efetividade aqui vem de você tem inúmeras formas de produzir um trabalho, né? Vamos imaginar aqui que te contrataram para fazer uma poda de uma árvore. Você pode ir lá desde uma tesourinha até pegar uma motosserra. Você vai entregar o trabalho do mesmo jeito, só que o que que é mais efetivo, né? O que que é mais propício para aquele trabalho? Então, eu queria que você comentasse isso para a reflexão final aí, o que que te fez virar a chave que você precisava dedicar para essa área e o que que você pode falar para as pessoas que você conseguiu, né? O que que te trouxe de benefício adotar isso como hábito na sua vida. Vai. Tiago, primeiro eu quero agradecer. Olha, a hora passou e a gente nem viu, né? Tanto que é bom conversar sobre esse tema. Eu sou apaixonada. E eu sou assim, onde eu vou, eu falo, gente, vamos ler, vamos escrever mais. Porque a gente vê, Tiago, e um pouco da minha experiência que é, de pegar, assim, da prática mesmo, né? De pegar petições tão ruins e requerimentos mesmo na vida como servidora pública, questões que poderiam ser resolvidas, né? Pleitos ali administrativos, e que não foram resolvidos ou não puderam ser resolvidos pela falta de um bom requerimento, de um bom texto, né? E ao mesmo tempo como advogada, né? E a gente vê, e vendo assim, a gente vai passando, né? A ver os casos e vendo, poxa, se o advogado tal tivesse feito isso, será que teria sido dessa forma? Até você consegue fazer, por ter essa leitura, né? Você consegue enxergar a verdade pelo contexto, mas não é aquilo que está escrito, né? Como é que faz? Exato. E muitas vezes você fica de pés e mãos atados, né?
E aí você, às vezes, você não pode levar, por isso que eu acho lindo o papel do perito, né? Porque ele é um auxiliar da justiça, ele pode realmente ajudar a materializar aquela justiça de fato. Porque em algumas áreas você não pode fazer nada. Você fala, meu Deus, eu queria ajudar, eu queria fazer, até eu acho que esse até é o papel do juiz, né? Falar, nossa, esse aqui tem razão, mas ele não falou. E eu sou imparcial, eu não posso ir agir por ele. Então a gente vai assim, vendo tantas situações que eu falei, meu pai, eu preciso, Deus, eu preciso melhorar aqui, eu preciso ajudar ali. Quando eu for, aí eu lembro que todos os estagiários que passavam por mim, né, que lá no serviço público, eu falava, olha, vocês têm que ler tal livro, tal livro, tal livro, senão eu não aceito. Aí eu ia, eles iam melhorando a escrita, porque acaba que eu era responsável por quase 3.500 processos. Então, você tem assessores, você tem estagiários. Eu falava, gente, eu preciso fazer essa galera escrever. Eles precisam escrever bem, porque muita coisa eu vou assinar, não que eu não vá ler, que eu não vá, né, corrigir, mas eles precisam entender a forma que eu escrevo. E foi aí que eu virei a chave, eu falei, eu preciso aprender a ensinar a eles como eu escrevo, como eu cheguei até aqui. E aí eu fui refletindo, o que que eu precisei fazer, como que eu li, que livro que eu posso ajudar para eles lerem, aí dos estagiários até os assessores. Porque aí eu vi uma assessora que não passava na UAB, e ela sabia muito, eu falava, gente, mas por que que ela não passa na UAB? Aí eu comecei, vamos fazer redação, faz aí uma peça, deixa eu corrigir. E aí foi assim, ó, vou te dar esse trabalho aqui, você vai fazer e eu vou corrigir. Então foi essa questão de eu preciso aprender um pouco mais, assim, aprender a ensinar, porque quando a gente aprende, a gente ensina, a gente está aprendendo, né, Tiago? E aí eu precisava assim, equipar a equipe mesmo com o português, porque eu via que gente ali formado e não ia. E eu falava, gente, esse pessoal está me representando de alguma forma ou outra, né? Quando eu não estou lá, alguém recebe, como que eles vão? Vai ser uma extensão de mim. Eu acho que isso também é um pouco do que os juízes pensam dos assessores, né? E aí, por isso que as seleções para assessores, para tanto são tão... E eles exigem mesmo que a escrita seja muito boa. Então, eu tive que voltar esse olhar, epa, como que eu vou ensinar para eles? Assim, porque para mim já tinha virado meio que automático. E aí eles falavam, mas eu não estou entendendo essa palavra aqui. Eu falei, então deixa eu escrever mais simples para vocês entenderem. Então calma lá, deixa eu voltar aqui. E aí eu fui nessa de tentar fazer com que eles entendessem um pouquinho. E aí eu falava para eles, vocês viram que eu escrevi aqui, esse conectivo que eu usei aqui? Coloca a nota. Da próxima vez que a gente usa muito assim, pisa, se repisa, se esclareça, muitas coisinhas que a gente pode usar sem estar usando sempre o artigo no início do parágrafo, né? Para não ficar aquela questão também maçante, né? Aquela leitura. E eu falava para eles, olha, vocês vão pensar nos melhores conectivos. Agora vocês vão usar aqui. E aí eu comecei a meio que dar aula de português para eles, porque eu via que era isso que estava faltando, sabe, Tiago? Desde o estagiário até os assessores. E aí eles foram crescendo e eu fui vendo que isso era bom. Eu falei, eu vou também cada vez mais aplicar nos meus textos e começar a colocar, porque assim como eu vi o erro dos outros, né, como advogados ou como peritos, eu achava tão natural, assim, falar, nossa, aqui um erro. Mas eu falava assim, gente, mas e quando eu errar? Né? E como que eu sei que hoje eu não erro nisso? Qual foi o caminho? Então, assim, eu tive que reestudar para poder ensinar para eles. Eu acho que isso fez toda a diferença. Né? E aí eu comecei também a melhorar cada vez mais os textos, porque acaba que você é um exemplo ali, né? E aí fui dando, fui ensinando, fui orientando, até que chegou um ponto que eles começaram realmente a andar sozinhos. E aí eu vi como isso foi gratificante, né? E foi essa virada mesmo de falar como eu preciso falar da importância da língua. Como não é uma coisa natural, automática, porque querendo ou não, a nossa formação visa um pouco essa questão, né? Já no direito, mas nem todas as áreas. E até quem
curso, dependendo da universidade, até dependendo da sua oportunidade, né? Nem sempre a pessoa consegue olhar, ter esse olhar da importância. Então, eu acho isso, eu falo, gente, a gente precisa realmente falar da importância da língua portuguesa, né? Da importância de um bom texto para todas as áreas mesmo, né, Tiago? E eu deixo essa reflexão para que a gente pense, eu estou escrevendo mesmo bem? Eu estou sendo entendido, né? E isso como perito, como assistente técnico, estou realmente sendo um auxiliar da justiça, um auxiliar da parte, né? Como advogados, nós que atuamos aí também na advocacia, será que realmente eu estou levando todo esse direito que meu cliente tem para o judiciário? Porque muitas vezes eu sei que ele tem o direito, mas na forma de colocar, de fundamentar, não é a correta para o juiz decidir, né? Então, essas questões foram sempre me trazendo a reflexão. E aí, quando eu tive uma equipe que, para mim, não via o óbvio, eu tive que falar, epa, deixa eu estudar aqui para passar para eles e vamos propagar isso para o mundo, né? Para as pessoas que estão usando, que estão tendo acesso ao judiciário, que estão, né, sendo peritos, sendo assistentes técnicos, e todos que utilizam a língua portuguesa, vamos falar da importância, porque são vidas, né? São, muitas vezes é o direito à justiça sendo materializada através da língua. E se você não sabe argumentar, se você não sabe fundamentar, infelizmente seu cliente ou, né, como assistente, como advogado, ou mesmo aquela parte em que você foi nomeado, que você recebeu aquele munus público, aquele encargo do juiz, você realmente não vai ter aquela saber expressar isso e é muito triste também, né? Um perito que não sabe levar, né, ser entendido, né? Isso é tão é triste porque muitas vezes até ele está com a técnica, ele sabe e ele não sabe entregar para o judiciário o que ele precisa. Então, vamos propagar isso e também assisti o seu curso, né? Fui sua aluna e falei para os meus, usei as técnicas para usar para os meus estagiários lá, meus assessores, deu super certo, gente. O curso do Tiago é maravilhoso e eu recomendo assim de olhos fechados. E outros livros, né, Tiago? Incentivar realmente o pessoal a ler. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje é: será que realmente o seu texto tem sido, né, de uma forma tão objetiva? Você, como perito, tem sido realmente um auxiliar da justiça para levar a justiça? Né? Essa é a nossa reflexão. Essa é a reflexão que eu deixo aqui essa noite. E Perfeito. muito obrigada. Eu que agradeço, Lucélia. E para você que chegou até aqui, meus parabéns. Você está naquele 1% que vai governar sobre todas as coisas, né? E eu acredito que se você levar as coisas a sério, como você se propõe assistindo esse vídeo na sua integralidade, certamente você está trilhando uma carreira de sucesso aí, porque não existe informação ruim, não existe conteúdo ruim. Só não é o momento adequado de utilizá-lo ou você não está inserido no contexto correto. Todo conteúdo tem uma aplicabilidade para ele. Em sabendo disso, se você tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários, inclusive de livros. Repete aí, Lucélia, os três que você Eu passou, o vou. É pessoal. o do, Eduardo Sabag, o Manual de Sabac Português. foi meu professor no cursinho preparatório da UAB. Fantástico. O cara é Fantástico. excepcional. Não, e além de tributário, ele entende muito de português, né? Ele é uma pessoa sensacional. Muito bom. Manual da Boa Escrita também. A Arte de Escrever Bem e Escrever Melhor. São esses quatro que eu indico que são que me ajudaram mais. Eu li outros, mas esses são mais práticos mesmo. Eu vou te passar, Tiago, e se você puder colocar, né, fixar lá nos Coloco na comentários, tá? descrição, vou colocar na descrição do vídeo. Ai, perfeito, maravilha. Foi maravilhoso hoje, gente. Se deixasse, a gente passava aqui, né, o resto da noite conversando sobre essa Vamos, importância. já vamos deixar pensando aí para um próximo a gente falar sobre aprofundar esse assunto e aí aplicar de fato técnicas aqui
Aí a gente traz alguns slides, traz algumas aplicações aqui no ao vivo. Eu gosto muito disso, pessoal. Às vezes é difícil você transportar, né? Como a Lucélia falou, você está ensinando alguma coisa para a pessoa, mas quando você faz isso na prática e mostra para ela, abre um Word aqui do zero e começa a mostrar, isso faz total diferença. Vamos deixar isso já pensado aí para um próximo bate-papo. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Lucélia, pelo tempo e pela pelas inúmeras informações que você trouxe aqui, que certamente vai ajudar muitas pessoas. Eu que agradeço, Tiago. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, pessoal.